Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Estamos na semana 3, falando sobre centralidade, sobre Jesus ser o nosso centro. E hoje é o dia 18 da nossa campanha, dia 18 da nossa campanha de jejum e oração. E o tema de hoje é Cristo, centro das decisões. O texto bíblico para hoje é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, e a gente vai até o 13. Vamos ler a palavra do Senhor, Filipenses 2, 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aí eu vou continuar no 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Meu Deus do céu! Jesus, vamos começar do começo, né? Não façam nada por interesse próprio. Toda nossa decisão, ela vai partir de um princípio. Então, se eu tenho um interesse próprio, a minha decisão, ela vai mais me beneficiar de acordo com a lógica humana, de acordo com aquilo que eu desejo, de acordo com aquilo que eu quero, do que trazer benefícios para o próximo. Então, muitas das nossas decisões, elas vão trazer benefícios para nós. E tô nem aí se isso vai respingar de forma negativa na vida de alguém. O importante é que eu seja beneficiado. Então o apóstolo Paulo ele vai orientar a essa igreja de Filipos que eles não devem fazer nada por interesse próprio, mas sim considerando os outros superiores a si mesmos, superiores a nós mesmos. Ou seja, quando eu trato outra pessoa superior a mim mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o interesse para o bem comum, algo que seja bom para mim e para ela. E aqui o apóstolo Paulo não está elencando, colocando numa lista quem são essas pessoas que nós devemos considerar superiores. São todas as pessoas. Pastor, mas aquela pessoa que me trata mal? Sim, é aquela pessoa que te trata mal. É aquela pessoa que te xingou? Sim, é aquela pessoa que te xingou. É aquela pessoa que te passou para trás? Sim, é a pessoa que te passou para trás. O que a gente aprende com Jesus Cristo? O apóstolo Paulo vai complementar. Tenham o mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus considerou os outros superiores a ele mesmo, porque ele mesmo sendo Deus, ele não considerou esse fato, ele não colocou isso como uma escada, como algo que ele podia se apegar o tempo todo, mas ele se esvaziou, ele se abriu e ele chegou até nós, ou seja, a gente que merecia o inferno, que merece ainda, né? Merece o inferno, um monte de coisa, a gente não merece nada, foi a graça de Deus que nos salvou, é a graça do Senhor que chegou até nós, nós fomos justificados e agora sim nós vamos para o Pai, para o céu, por causa da justificação pela fé em Cristo Jesus, não é mérito nosso. Então nós que não merecemos nada, o Senhor nos considerou superiores, Ele ouviu pessoas, Ele cuidou de pessoas, Ele foi paciente, Ele foi misericordioso, Ele bem que podia chegar
chegando como Deus e tacando fogo para tudo quanto é lado. Mas ele chegou considerando os outros superiores, tendo paciência para ensinar, paciência para forjar o caráter e assim sucessivamente. Você percebe que Jesus, ele tinha um jeito de falar e ele sabia falar com cada pessoa, com cada um. Os únicos registros que a gente tem de Jesus ficando irado não foi com pecadores, não foi com o pessoal romano, não foi com as prostitutas, não foi com os bêbados, não foi com os samaritanos, nem com os publicanos, com os cobradores de impostos. Jesus, ele se ira com aqueles que diziam andar com a palavra de Deus, que diziam ser povo exclusivo de Deus e estavam vivendo de forma hipócrita. Então Jesus, ele se revolta com esses, mas até o ensino de Jesus, a maneira de Jesus falar, é porque aquele pessoal, os fariseus, precisavam ouvir aquele ensino daquela forma. Eles precisavam daquele jeito de repreensão. Então Jesus, ele tem todo cuidado. Eu amo Jesus por isso. Ele sabia falar com as pessoas. Ele não fica colocando ninguém para trás. Ele não fica tentando passar ninguém para trás. Ele considera todos superiores a ele mesmo. E ele sendo Deus. Ô pastor, o que isso tem a ver com as minhas decisões? Tudo! Porque se você continuar no seu coração pensando de que você merece mais, de que você é o mais gostoso, que você é a mais gostosa, o que vai acontecer? As suas decisões vão ser pautadas naquilo que você acredita. Todas as nossas decisões são pautadas nas nossas crenças. Se eu creio que eu posso, eu vou decidir fazer aquilo porque eu creio que eu posso. Se eu acredito que eu não posso, todas as minhas decisões vão ser pautadas nessa crença de não poder fazer aquilo. Eu não vou querer avançar. Então, toda a minha decisão está pautada em quem? É isso que eu tenho que perguntar para mim mesmo. Então, agora, se eu considero os outros superiores e eu tenho o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, não considerando ali o seu trono, o ser o próprio Deus ali andando, então eu preciso considerar isso aqui agora. Todas as minhas decisões têm que ser baseadas em Jesus Cristo. Se eu ando com Jesus, eu vou aprender a tomar decisões baseadas na minha crença nele, porque eu vou aumentando e nutrindo e alimentando essa minha crença em Jesus. E aí a gente vai ver aqui, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Quando eu desenvolvo a minha salvação com temor e tremor, eu aprendo em Deus que tanto querer, tanto realizar vem dele. O que é isso? Desenvolver salvação se eu já sou salvo? Sim, a salvação é um ato, você foi salvo, né? Você foi justificado pela fé. Mas dentro do pacote completo da salvação, existe o processo da santificação e também faz parte desse pacote completo o nosso estágio final, que é a glorificação. Quando nós estivermos no céu. Ou seja, a salvação é um ato. Você recebeu Jesus como o único suficiente Salvador. Mas nós também chamamos de pacote completo da salvação tudo o que acontece na salvação. A regeneração, que é a mudança de pensamento, a justificação pela fé. Nós somos declarados justos diante do Senhor por meio de Cristo Jesus, na nossa fé nele. Nós andamos agora em santificação e estamos esperando a nossa glorificação no céu, tá? Então esse desenvolvimento de salvação é o nosso processo de santificação. Então eu vou desenvolvendo o meu caráter em Cristo e vou aprendendo a depender de Deus, porque tanto querer, tanto realizar vem dele. Eu começo a querer algumas coisas que vêm do Espírito, não são coisas minhas que nasceram comigo, mas foi o Senhor que plantou em mim. Então você começa a querer e a desejar coisas que vêm do Senhor. E isso vai ser importante para as suas tomadas de decisão. Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você está mergulhado no Espírito Santo de Deus, você vai começar a decidir e a fazer coisas que o Senhor quer que você faça e você vai decidir aquilo que Ele quer que você decida. Só que para que isso aconteça, você precisa desenvolver a sua santidade, o seu processo de santificação, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E o apóstolo Paulo vai dizer, e eu sei que vocês estão obedecendo a minha presença, mas agora na minha ausência.
Então, nós não obedecemos apenas por aparência, por reputação, nós obedecemos porque amamos a Deus. Tem gente olhando ou não olhando, eu preciso obedecer. E aí depois o apóstolo Paulo vai falar que nós não devemos fazer nada com contenda, com murmuração, ou seja, nós estamos bem. Se você está bem, crendo em Deus, se você está bem, caminhando com Deus, desenvolvendo sua salvação com temor e tremor, se você está bem obedecendo a Deus, mesmo que não seja aquilo que a sua alma quer, por que você vai se irritar? Por que você vai fazer murmurando se você está obedecendo a Deus? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que você está reclamando das coisas? Por que você está murmurando de tudo? Ou a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável e você tem direito de reclamar, ou a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e você está reclamando de barriga cheia. Então você não tem que ficar reclamando de nada. Se você está aceitando aquilo que vem de Deus, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, tendo o sentimento que Jesus tem, por que você vai fazer as coisas reclamando? Por quê? Não é o melhor para você? Não é melhor para a tua vida? Não está em você, o Deus não colocou em você o querer e o realizar dele? Então por que você vai fazer as coisas reclamando? Para que vai fazer murmurando? Para que vai fazer chateado? É o melhor de Deus para mim e para você. Então vamos fazer felizes? Ah, pastor, mas tem dia que eu não quero. Mas também não precisa ser hipócrita. Mas também você pode falar, Senhor, não queria, mas estou fazendo. Mas também fazer com reclamação, fazer com murmuração é sinal de incredulidade. Deus odeia a murmuração. Quando o povo estava lá no deserto, o povo começou a murmurar em Massá e Meribá, nessas regiões. E aí o Senhor se irritou com o povo. Porque o povo estava murmurando. Murmuração é incredulidade. Porque você está reclamando de algo, dizendo, eu poderia fazer melhor. Isso aqui não está bom não. Não sei o que seja. Você não crê que aquilo é melhor para você. E aí você vai expressar isso através da murmuração. Deus odeia murmuração. Então se eu sei que a vontade dele é boa para mim, agradável para mim, para que eu vou ficar reclamando, meu Deus do céu? Não tem cabimento isso. Então no dia de hoje, nessa campanha de jejum e oração, ore, fale com Deus, Senhor, vê se em mim algum caminho mau. Senhor, o que eu ainda estou querendo tomar de decisão? O que eu estou querendo fazer, minhas decisões, baseado em quê? Eu estou fazendo minhas decisões baseado no quê? Ou eu estou andando com o Senhor e estou fazendo tudo certinho, ou eu estou andando com o Senhor, estou fazendo, mas estou murmurando junto, porque eu queria estar fazendo outra coisa. Então, faça isso aí no seu momento. É uma oração muito pessoal, eu não vou orar aqui no vídeo. Então, que você esteja aí na sua casa, você ter o seu momento com Deus e ter esse momento de você refletir sobre isso. As suas decisões que você tem tomado atualmente, não é para ficar pegando coisa de 50 anos atrás não, gente, pelo amor de Deus. São decisões que você está tomando essa semana. Decisões que você está tomando essa semana. Pergunta a Deus, as decisões que eu estou tomando, você tomou baseado em quê? E no quê? E em quem? Porque se foi baseado em você, já está errado. Então, ore falando isso ao Senhor, trazendo as coisas que você está fazendo agora, nem há 10 anos atrás, porque a gente é muito malandro quando a gente vai orar. A gente pega um pacote de 10 anos e fica assim, na média, né, eu tomei decisões pelo Senhor, eu obedeci a Deus, hoje eu sou um pastor. Mas, meu querido, faz quanto tempo que eu falei para Deus o sim, quando Ele me chamou para ser pastor? Eu tinha o quê? 13 anos. 2013, né? 2003. Ou seja, muito tempo. Qual foi o dia que eu fui consagrado para o ministério pastoral? 2014. Muito tempo. Não é decisões que você fez na vida. Tá vendo? Eu tomei decisões por Cristo. Porque tem muito tempo isso. É decisão que você está tomando agora, essa semana. É decisão que você tomou segunda-feira. Decisão que você está tomando hoje. Você está tomando essa decisão baseada em quem e no quê? É isso que você tem que pensar. Em nome de Jesus, reflita. Porque a decisão que você está tomando essa semana são baseadas na crença que você tem. É isso que você tem que pensar aí. Então ore na sua casa, pensa nisso, reflita sobre isso e converse com o Senhor sobre as decisões que você tem tomado durante essa semana. Eu vou fazer o mesmo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.